Vamos então para o próximo texto, porque a gente aqui já está naquela levada de igreja e Estado. Ano 197, e vocês devem lembrar que no que se refere à questão da perseguição, a gente vai verificar aqui que em relação a esse período, a gente está no ano 197, onde ainda está sob a interdição estatal, não chega a ser aquela perseguição cruel, braba, né, que a gente encontra depois. Vamos pegar um texto de Tertuliano e a perseguição. Tertuliano, no ano de 197, falando sobre apologia. Deixa eu ver aqui. Isso, Tertuliano, apologia, é o documento de origem. E a informação, né, sobre o documento aqui é sobre a perseguição que estava acontecendo. Vamos ao texto de Tertuliano. Se realmente somos os mais nocivos dos homens, por que se nos dá um tratamento diferente daquele que se dá aos nossos congêneres na criminalidade? Então você percebe que nesse segundo capítulo aqui de apologia, você vê que Tertuliano, como um cara que é formado em direito, olha bem a pergunta que ele está fazendo: se realmente somos os mais nocivos dos homens, por que se nos dá um tratamento diferente que se dá aos nossos congêneres na criminalidade? Pô, já que meu crime é terrível, por que minha punição é pior do que os outros criminosos terríveis? Eu responderia, Tertuliano, é o Satanás. Mas agora aqui, né, está o questionamento dele. É Satanás. Porque qual a explicação que a gente tem? Aí vindo para cá, se realmente somos os mais nocivos dos homens, por que se nos dá um tratamento diferente daquele que se dá aos nossos congêneres na criminalidade? Um mesmo delito, acaso não faz jus ao mesmo procedimento? Outros réus dos delitos que se nos imputam têm o direito de defender-se pessoalmente ou mediante advogados. Dar-se-lhes o direito de pleitear e altercar, porque é ilícito condenar homens sem que se defendam e sem que sejam ouvidos. Unicamente aos cristãos se proíbe proferir a palavra que os inocentaria, defenderia a verdade e pouparia ao juízo uma iniquidade. Deles apenas se espera aquilo que o ódio público reclama, que se confessem cristãos. Examinar a culpa não importa. Aí, sinistro, né? Então a gente percebe que ele está deixando claro aqui o raciocínio. Pô, peraí, o cara que comete barbaridade aí, ele tem direito a uma defesa. E o cara ali só porque falou. Entende? Aí, observa bem. O Alexandre Garcia, agora eu não me lembro se foi no Liberdade. Alexandre Garcia jornalista. Eu não sei se foi na CNN, no Liberdade de Expressão ou Liberdade de Opinião, agora não lembro. Aí tem um quadro na CNN que ele estava falando sobre assaltantes de banco que foram condenados, não sei se foram a 200 e poucos ou 300 anos. Aí ele estava dizendo: peraí, se assaltantes de banco são condenados a isso, qual deve ser o tratamento para o político corrupto? Então você percebe que olha que nível a gente chegou. Por exemplo, eu estava falando isso até com o meu vizinho ontem, que eu tenho mais medo do criminoso da caneta do que o criminoso da pistola, porque o cara da caneta manda no cara da pistola. Então o cara da pistola, ele é violento, mas ele tem um raio de ação, você foge dele. Se você está ameaçado, está jurado alguma coisa, tu vai para um parente que você nunca viu lá no Nordeste e fica por lá, nunca mais volta, a não ser que o cara venha para assistir o baile do Naldo Bene, aí pronto, aí passam ele. Mas o que acontece? O cara não volta mais. Não, Naldo Bene é um cantor aí da música popular brasileira. Então,
Patrícia falou que gente que é crente não sabe quem é o Naldo. Então, aí em relação a isso, observa bem como é que são as coisas. Quando o indivíduo ele vai para lá, né, para o parente e tal, ele está longe do alcance do cara. O bandido da caneta, ele gosta da fé pública, ou ele tem um distintivo, ou ele, por exemplo, está numa posição de julgar, de legislar, de governar. Como é que você faz? Pô, cara, se um soldado da polícia militar corrupto é um perigo, um senador corrupto é capaz do quê? Um juiz corrupto é capaz do quê? Um deputado corrupto, um presidente corrupto. Assim, pensa bem. Se um soldado da polícia militar corrupto já é um problema terrível. Tá dando para entender como é que é o negócio? Então, aí o que acontece? Aí você está lá na Conchinchina, mas o Estado te acha. Você passou um cartão, entende? Você passou por uma câmera de segurança. Ou seja, o cara que está lá dentro, lá do inferninho, não sei das quantas, ele não vai sair de lá, porque é prejuízo para ele ficar rodando o Rio de Janeiro todo atrás de você. Mas agora o agente público, o governante, o político, o juiz, pô, um cara desse, rapaz, pô, eu só não vou dizer que é pior do que o Satanás, porque assim, eu estaria sendo herege aqui na doutrina, mas dá para entender? Então você olha a situação dessa, aí você vê que, por exemplo, o Alexandre Garcia estava falando, pô, o cara é assaltante de banco, e recebe 200 e poucos anos de condenação. E esses caras? Um cara que, por exemplo, esconde respirador, meu Deus, um cara, eu não sei nem quem é o cara, eu só sei que esconderam, entende? Embora é aquele negócio, né? Na CPI o assunto é Bolsonaro e cloroquina, mas o que acontece? Agora, ninguém fica indignado de no período de pandemia, o pulmão dos outros fechando. Gente, o pulmão dos outros fechando, e alguém esconde respirador em parede falsa. Gente, a verba, gente, para cuidar da saúde do povo. Eu não sei se vocês lembram do ano passado. Quando o seguinte, o ex-governador mandou a gente ficar em casa, falou que poderia até prender a gente se a gente saísse. Não sei quantos lembram disso. As ruas ficaram desertas, o trânsito estava maravilhoso. Quem fazia Uber não podia sair de Caxias para chegar no Rio de Janeiro, entende? Aí às vezes o camarada ia sair de um bairro para o outro, dependendo da situação, mandava voltar. Aí observa bem, é a situação toda. Aí você vê cidade tal com asfalto, cidade tal com asfalto. Aí você vê, por exemplo, compra disso, compra daquilo outro. Aí daqui a pouco monta hospital de campanha, não dá ninguém no hospital de campanha, desmonta o hospital de campanha. Aí assim, aí o que acontece? Aí você vê esse tumulto todo, até que chega o período da campanha eleitoral, que assim, por que ninguém fez nada para não ter campanha eleitoral? Porque para mim é o seguinte, entre a bosta que fica e a bosta que vai entrar, deixa que fica, mas a gente fica vivo. Porque no final das contas o que acontece? O cara entra, suga e a gente continua do jeito que está, entende? Aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, pensa bem, aí a gente tem a campanha eleitoral. Nisso que a gente tem a campanha eleitoral, fulano é do povo, não sei quem é da gente, fala meu camarada, pá, não sei o que lá e tudo, né? Aí eu lembro da música do Bezerra da Silva, ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou, né? Chegou no barracão, lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E aí nesse caso, né, a respeito disso, pensa bem como é que são as coisas, né? E olha quanto tempo o Bezerra da Silva morreu, hein? E olha quanto tempo esse samba foi feito. E assim, olha aí, é a mesma coisa. Tá dando para entender? Aí você olha, tá dando para entender? Então aí, por exemplo, gente, deixar essa eleição para depois. Mas não, porque como dizia as meninas da música Bom Xibom, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? E aí nisso o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. Com exaurir o Pazuello, ele
dando para entender? Aí o que acontece? Nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Observa bem como é que são as coisas, né? Detalhe, a causa do caos no Brasil é a cloroquina, né? E o agente do mal são os cultos religiosos. Marada. Então, assim, respirador escondido? Imagina. Campanha eleitoral? Imagina. Fundo partidário e fundo eleitoral usado para eleição em vez de ser direcionado para ajudar a salvar o povo? Imagina, né? Então, o que acontece? Aí, diante de uma situação dessa, pensa bem. 15 de novembro, chega 15 de novembro, parece carnaval. Eu não sei como é que foi por aqui, mas pelo menos lá entre Caxias e Belfor Roxo, né? Eu estou vindo da igreja, porque eu fui para o culto, aí estou vindo de Belfor Roxo, aí eu vou pelo Gramacho para chegar no meu bairro. O que acontece? De Belfor Roxo para Caxias, rua lotada, todo mundo, os amigos se encontrando, a máscara no queixo, cerveja gelada, com a rapaziada, e tá aquele negócio todinho, tudo. Aí na segunda-feira, aí chega na segunda-feira, segunda onda de coronavírus, eu falo, é você, Satanás. Pô, pelo amor de Deus, esperaram. Aí você percebe, a mídia está querendo me ajudar, a mídia está querendo esclarecer, a mídia está pensando na minha salvação, é ruim. Porque é o seguinte, cadê a denúncia lá atrás? Então aí você olha, por exemplo, para esse quadro todo, né? Você olha para esse contexto e verifica o seguinte, né? Quem está do teu lado? Quem está dizendo que está do meu lado é nesse que eu não acredito, entende? Porque se fosse isso, vamos lá, por quê, né? Que assim, será que a Justiça Eleitoral não podia fazer nada? Será que o Congresso não poderia fazer nada? Cadê esse amor que o pessoal tem pelo Brasil? Entende? Aí, por exemplo, eu respeito quem entende que se tirar o Bolsonaro resolve os problemas do Brasil. Só que os problemas que o Brasil tinha antes do Bolsonaro ser eleito, né? Lembra quando um ex-atleta falou que não se constrói Copa do Mundo com estádio, como é que é? Não se constrói Copa do Mundo com hospital. Frase bonita, não sai da minha cabeça essa frase. Porque o povo estava fazendo manifestação na época da Copa, não sei se vocês lembram. A gente quer saúde padrão FIFA. A gente quer um hospital padrão FIFA. O povo estava pedindo hospital. E o ex-presidente Lula estava dizendo que era retrocesso pedir hospital na época de que era para você conseguir a Copa do Mundo para o Brasil. Então, aí observa bem, esse é o Brasil que a gente vive. E aí eu lembro de Renato Russo, né? Esse é o nosso mundo e o que é demais não caiu bastante. Então, diante de um quadro como esse, né? A gente vê a fala de Tertuliano. Por que essa gente que faz coisa tão bárbara, melzinho na chupeta para eles? E por que a gente, o bicho pega? É o Satanás, não tem outra explicação.